Boa tarde, irmãos. Hoje nós vamos iniciar mais uma série de estudos, agora tratando sobre as finanças, o cristão e as finanças. O primeiro ponto a ser abordado aí é a mordomia cristã. Por isso eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias lá em Gênesis capítulo de número 39, versículo 2 em diante, que diz assim: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nos dê o entendimento necessário para compreender o estudo de hoje e faça-nos entender cada dia mais o propósito do Senhor para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto que fala a respeito de um dos maiores mordomos registrados na Bíblia, José. José foi um grande mordomo ali no Egito e temos ele como exemplo para as nossas vidas. Se formos pensar bem, meus irmãos, a mordomia cristã, ela tem a ver com serviço, e um serviço bem prestado àqueles que são nossos superiores. A palavra mordomo, ela vem do latim, major domus. Seria o administrador ou governante da casa, aquele que serve ao seu senhor cuidando bem dos bens que lhe é confiado. É um empregado doméstico, mas esse empregado ele é o chefe dos criados de uma grande casa. Então entendemos que o mordomo ele cuida bem dos bens do seu senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31 a 32, abordando esse assunto a respeito da mordomia, o apóstolo Paulo ele registra o seguinte: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Nós vemos o apóstolo Paulo, ele tratando aí da mordomia cristã como uma ferramenta útil até mesmo para a salvação de outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele vê que o cristão, ele deve servir e servir bem, fazer tudo aquilo que vem à sua mão, com presteza, com carinho, com o desejo de servir a outras pessoas, não buscando o seu próprio interesse. Essa é a ideia do mordomo cristão. Essa é a ideia central da mordomia cristã. O mordomo, ele é um bom mordomo quando ele faz o bem. E nós devemos entender que a mordomia cristã é como um teste dado pelo nosso Deus para cada um de nós, confiando às nossas mãos bens que devem ser bem cuidados, que devem ser utilizados com zelo. Se nós cuidarmos bem daquilo que o Senhor nos confiou, certamente nós vamos receber em troca também o bem. Vemos, por exemplo, lá em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 21, falando a respeito do servo bom e fiel. E o seu senhor, após vir e ver que ele cuidou bem dos bens, o que ele fala? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós vemos que a fidelidade de um servo, ela produz benefícios para ele próprio.
Assim como também, se o servo for mau, certamente vai trazer malefícios para a sua própria vida. O servo mau também recebeu um feedback do seu senhor. Nós vemos registrado lá no versículo de número 26 em diante, que diz assim: respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nós devemos ter os nossos senhores terrenos como temos o nosso Senhor celestial. Da mesma forma que tratamos com zelo o nosso Senhor celestial, assim devemos tratar também os nossos senhores terrenos, uma vez que muitas vezes somos empregados, de algumas pessoas, e quando somos empregados devemos sim cuidar bem daquilo que nos é confiado, independente da situação, seja Deus como nosso Senhor, ou seja o homem como o nosso empregador. Lá em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 5 a 8, diz o seguinte: quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Independente se estamos servindo a Deus ou se estamos servindo a algum homem terreno, nós devemos sim servir de forma correta, servir bem, porque certamente receberemos em troca também o bem. Receberemos benefício se assim buscarmos o bem daquele que é o nosso Senhor segundo a carne. Mas quais são as recompensas do bom mordomo? Nós vemos que, em primeiro lugar, o bom mordomo, ele recebe mais bens e a ele é dada uma maior confiança. Olha o que diz aí em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 42 a 44. Diz assim, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Nós vemos que o servo bom, o bom mordomo, ele recebe do seu Senhor confiança, e a ele é dado mais bens. Nós vemos aqui que esse servo bom, esse servo fiel, a ele é dado todos os bens do seu Senhor. Muitas vezes não recebemos bênçãos da parte do nosso Deus, porque temos sido maus servos. Muitas vezes não recebemos o benefício de uma promoção, porque não somos bons servos. Você já pensou nisso? É bom pensar. Mas nós recebemos como benefício, por sermos bons mordomos, a proteção. Quando Satanás ele compareceu diante do Senhor, para reclamar de Jó, ele disse o seguinte:
Porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe, a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos não abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Quando Satanás ele comparece ali diante de Deus, ele reclama e fala: olha, Deus, o Senhor cuida muito bem de Jó. Por causa disso, é exatamente por causa disso, que ele não peca contra o Senhor. É exatamente por causa disso. Tira os bens dele, só para o Senhor ver o que acontece. Mas nós vemos a boa mão do Senhor protegendo Jó, porque ele era um bom homem. Ele era um homem prudente, temente ao Senhor, um homem íntegro, que se desviava do mal. Mas nós vemos que além dessa confiança e de mais bens que é entregue àquele que é bom mordomo, além disso, há uma proteção vinda da parte do Senhor. O Senhor nos protege, o Senhor cuida de nós. E também nós recebemos de Deus um bom testemunho. Um testemunho bom diante de Deus. Perguntou ainda o Senhor, está registrado lá em Jó, capítulo 1, versículo de número 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó tinha um bom testemunho diante de Deus. O próprio Deus dá testemunho a respeito de Jó e a respeito da sua integridade. Mas nós temos um bom testemunho também diante dos homens. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 12. Quando nós cuidamos bem daquilo que o Senhor nos confia, nós alcançamos o benefício de recebermos mais bens do nosso Senhor, porque Ele vai passar a confiar em nós. Proteção da parte do nosso Senhor, porque Ele vai ver que nós estamos procedendo bem diante dEle. Testemunho diante de Deus. O próprio Deus vai dar um bom testemunho a nosso respeito. E testemunho também diante dos homens. Os próprios homens vão dar um bom testemunho a respeito de nós. Vão olhar para nós e vão ver que cada um dos servos do Senhor é temente a Deus. E tudo quanto o Senhor coloca na sua mão prospera. Devemos ser bons gerentes. Devemos gerenciar muito bem. Sermos bons mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos confia. E certamente o Senhor há de nos abençoar sobre essa terra. Que sejamos bons mordomos, mordomos cristãos, que cuidam de tudo aquilo que o Senhor nos confia. E semana que vem nós continuamos aí tratando sobre o cristão e as finanças. Que Deus possa te abençoar e te dar uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Amém.